Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa live de quinta-feira de matemática. Na nossa live de terça-feira, começamos a estudar um pouquinho sobre temperatura e nessa nossa primeira aula de hoje vamos concluir esse assunto também. Então, aos nossos combinados, a aula está sendo gravada, desligar microfones e câmeras. Ao terminar o exercício, já sabem, não precisa avisar a tia Andresa, só levantar a mãozinha que eu vou controlando por aqui e a gente tem o nosso chat, beleza? Para nós conversarmos. Para quem está perguntando qual é a página, livro de atividades, páginas 32 e 33, ok? No dever de casa de terça-feira, ficou para vocês fazerem uma pesquisa. Vou pegar o resultado dessa pesquisa hoje na nossa live, ok? Então, vamos lá, gente. No primeiro exercício da página 32, nós temos um resquício, uma atividadezinha, uma só, que sobrou sobre sequência. Por quê? Porque o livro de atividades ele não está dividido por conteúdo. Então, ele vai embora. Então, ficou faltando só uma atividadezinha de sentença matemática, ok? Então, vamos fazer essa sentença matemática aí. Rodrigo saiu de casa com R$38. Então, nosso primeiro número que nós temos, R$38. Ele gastou R$4,50 para ir de ônibus até o trabalho. Então, se ele tinha R$38, tirou R$4,50. Então, R$38 menos R$4,50. Depois, ele pagou R$18,80 para almoçar, tá? Então, menos R$18,80. E depois ele pagou mais R$4,50 para voltar para casa de ônibus. Então, nós vamos tirar também R$4,50. Na volta, Rodrigo encontrou a Aline que lhe devolveu uma quantia que ele havia emprestado a ela. A gente não sabe qual é essa quantia, então nós vamos somar mais e vamos colocar uma interrogação. E no final ele ficou com R$20,20, então igual a R$20,20. Então só de olhar por aqui, a gente já consegue montar a nossa sentença matemática, tá? Então a nossa sentença matemática vai ficar assim, ok? A página, gente, a página 32 do caderno de atividades, tá bom? Página 32 do nosso caderno de atividades. Então, a nossa sentença matemática fica assim, gente, 38 menos R$4,50 que ele pagou de passagem de ônibus para ir, menos R$4,50 que ele pagou de passagem de ônibus para voltar, menos R$18,80 que ele gastou para almoçar, e mais a quantia que a Aline pagou para eles. Essa quantia a gente não sabe, no final ele ficou com R$20,20, tá? Então, nós queremos saber o que nessa continha? Queremos saber quantos reais a Aline pagou para ele. Para nós descobrirmos isso, nós vamos primeiro fazer essas operações que nós já temos, as operações que já estão montadas, ok? Então, vamos fazer juntos isso daí. Nós vamos pegar 38 e vamos tirar R$9, porque R$4,50 mais R$4,50 igual a R$9. E vamos tirar menos R$18,80, que é igual a R$10,20, ok? João Guilherme não está certo e Roberta também não. Vamos refazer. Então, olha só, pegamos R$38, tiramos R$9 de passagem. R$4,50 para ir, R$4,50 para voltar. E depois nós tiramos menos R$18,80 e ele ficou com R$10,20. Então, do dinheiro que ele saiu de casa, ele ficou com R$10,20, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar os R$20,20 que ele tinha, que foi o dinheiro que ele tinha no final do dia, e vamos tirar o dinheiro que ele gastou. Então, nós vamos tirar R$10, perdão, o dinheiro que sobrou dos gastos dele. Ele ainda sobrou R$10,20 dos gastos dele, então a Aline pagou para ele R$10, ok? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Ele tinha 38, gastou R$9 com passagem de ônibus e gastou R$18,80 com almoço, sobrou para ele R$10,20, tá? Só que ele chegou em casa com R$20,20. Então, nós temos que tirar
o que ele já tinha, que são R$10,20. Então, o que a Aline pagou para ele foi R$10, beleza? Então, nós temos aí a nossa resposta. A Aline devolveu R$10 para Rodrigo. Vou dar uma pausa no nosso vídeo para que vocês possam copiar essa sentença matemática e a resposta. Prontinho, agora que nós já relembramos um pouquinho sobre uma sentença matemática, vamos voltar ao nosso assunto de temperatura, ok? Então, na aula passada, a tia Andresa deu um link para vocês assistirem um vídeo que fala sobre o derretimento das calotas polares na Groenlândia, né, com o aumento da temperatura da Terra devido ao grande aquecimento global que está ocorrendo. Esse vídeo trouxe algumas informações, então eu gostaria que um aluno que assistiu o vídeo e quisesse partilhar conosco o que viu e o que achou mais interessante. Alanis, pode abrir o microfone e falar, Alanis. Eu levantei a mão sem querer. Ah, foi sem querer? Alguém que assistiu o vídeo e gostaria de falar pra gente o que achou mais interessante naquele vídeo? É porque meu primo tá aqui do lado. Tá bom, então, tranquilo. Alguém gostaria? Caio? Quer falar pra gente, Caio? Você que assistiu o vídeo, o que você achou mais interessante no vídeo? Não? Então, Bernardo, pode falar, Bernardo. Gente, vamos levantar a mão, quem quer participar, tá? Porque se eu chamar e vocês não participarem... Gente, eu esqueci de eu ia falar. Você esqueceu que você ia falar? Então tá bom, ninguém quer participar, gente. Ninguém quer falar. Fala pra gente, Arthur, não precisa ficar com vergonha, não. Será que ninguém assistiu o vídeo que a tia Andresa deixou? Então vamos lá. Deu branco, né? Bom, então ele falava o seguinte, ele falava que com o derretimento das geleiras, né, lá da Groenlândia, o oceano ele pode aumentar até 1,2 milímetros, e isso parece pouco, mas ele pode causar aí uma grande destruição nas cidades litorâneas, tá? Mostrou que em diferentes locais do mundo a temperatura tem subido em média 1 grau, tá? E na Groenlândia subiram 7 graus. Então, lá fala que nem os piores, ou melhor, nem os mais pessimistas dos cientistas conseguiriam imaginar que ocorreria uma situação dessa. E diferente, né, lá da Antártida, a Groenlândia ela é uma ilha, então ela está em cima de uma camada de terra, então esse gelo ele está acumulado ali nessa camada de terra, o que pode derreter, né? E mostra também que já tem várias partes onde esse solo já está aparecendo, ou seja, onde era só neve, agora já se consegue ver terra. Então, nós temos que contribuir aí com as emissões de gases para evitarmos, então, o aquecimento global, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aí uma cidade no estado de Santa Catarina, que é São Joaquim, que é considerado o município mais frio do Brasil. Então, lá chega a nevar quando nós estamos na época do inverno, gente. É muito legal que as pessoas vão para lá para ver a neve. Então, nós temos aí a previsão para o dia 20/6, está dizendo de hoje, né? 20/6, lá de São Joaquim, Santa Catarina. Então, olha só. Nós temos aí um símbolo, que é uma setinha. Essa setinha azul, que está para baixo, está indicando a temperatura mínima. E a setinha que está para cima está indicando a temperatura máxima. Na nossa apostila, né, nós tínhamos como legenda o azul para a temperatura mínima e o vermelho para a temperatura máxima. Aqui no nosso livro de atividades continua com a mesma legenda. Então, nós temos a setinha apontando para baixo, não quer dizer que a temperatura está negativa. Para a temperatura estar negativa, nós precisamos que esteja abaixo de 0. Aqui ela está indicando apenas que a temperatura é a temperatura mínima, ok?
Tem microfone aberto, galerinha. Vamos fechar, por favor, o microfone. Então, nós temos aí 2 termômetros, ok? E aí nós temos que pintar a temperatura mínima e a temperatura máxima. Então, a temperatura mínima, 3 graus. Vocês lembram que a tia Andresa falou que os nossos termômetros, eles vão contando de 10 em 10 graus. Então, que cada linhazinha dessa aí equivale a 1 grau. Então, aí vocês vão pintar 3 graus. Atenção, gente! Começa lá de baixo, tá? Nós temos que começar a pintar lá de baixo, porque aí onde que tá essa bolinha aqui, ó, é onde fica o resíduo, né, do mercúrio. Esse resíduo fica aqui, e quando você coloca ele num ambiente ou num determinado local que você quer medir a temperatura, lembrando que o termômetro, ele mede, né, a energia daquele local, né? Então, ele é parte daqui de baixo e sobe e para até onde ele mediu. Então, nós temos aqui 2 termômetros. Então, são esses 2 termômetros que nós vamos pintar. Um com a temperatura mínima e a outra com a temperatura Sim, desculpa interromper. máxima. É porque tá travando, eu não tô entendendo nada. Vou dar aí um tempinho para vocês pintarem, então, esses 2 termômetros, ok? Nós temos aí um termômetro, então, que está medindo 3 graus Celsius e o outro está medindo 8 graus Celsius, ok? Quem for terminando, vai, por favor, levantando a mãozinha para a tia Andresa já entender que já pode fazer, que eu já posso fazer a correção, ok? Pode acontecer de travar câmera, pode acontecer de travar microfone, mas é porque, gente, é questão de internet. Agora, se toda hora vocês forem ficar interrompendo, só um minutinho que agora eu estou falando, Esther. Só um minutinho que agora a tia Andresa está falando. Qual é o termômetro da temperatura 3? Tá escrito aí, temperatura mínima e temperatura máxima. O mínimo é o que está com a seta azul, que é a setinha que nós... que é a legenda que nós vimos lá na nossa apostila. Azul para mínima, vermelha para máxima. Gente, olha só, vou falar de novo, vou falar agora na gravação do YouTube para a escola ver que eu não estou deixando de chamar a atenção de vocês quando vocês causam esse alvoroço na live, tá? Quando a tia Andresa está falando, quando a tia Andresa está explicando alguma coisa, por favor, não me interrompa. Estela, vou abrir para você falar a sua dúvida, tá bom? Prontinho, agora que eu já dei o tempo para vocês fazerem, vamos à correção. Então, como a tia Andresa já disse, né? Cada pontinho desse equivale a 1 grau. Então, nós temos 3 graus de temperatura. Então, nós vamos sair lá de baixo do nosso termômetro e vamos pintar até o terceiro tracinho acima do 0. Por quê? Porque a nossa temperatura não está negativa. Nossa temperatura está positiva. Então, nós vamos sair lá de baixo e vamos até o 3, que está acima do 0. E a temperatura máxima, nós vamos até o 8. Vamos sair lá de baixo e vamos pintar até o 8. Tia, como é que eu sei onde que é o 8? Nós temos aí entre o 0 e o 10, nós temos o 5. Então, você vai contar, ok? Você vai... Só um minutinho, tá, João Guilherme? Já te respondo. Você vai contar, então, do 0, vai contar 8 tracinhos e vai pintar, ok? Quantos graus Celsius a temperatura mínima subiu até atingir a temperatura máxima? Muito bem, para quem já respondeu aí no chat, Maria de Fátima já respondeu aí no chat, muito bem. Então, olha só, João, para você que faltou a aula da explicação do termômetro, então nós temos aqui um termômetro e ele está medindo a temperatura. Então, nós temos aí a temperatura mínima, que é indicada pela cor azul, e a temperatura máxima, que é indicada pela cor vermelho. No termômetro, João Guilherme, quando a gente fala que a temperatura está abaixo de 0, a gente vai dizer que essa temperatura está negativa.
Então, quanto mais para baixo do zero, mais frio está. Quanto mais para cima do zero, mais quente está, ok? Então, aqui no nosso termômetro, nós temos aqui a partir do -10, esse termômetro mede a partir do -10 e vai até ao 40 graus, ok? E nesse outro termômetro aqui, João, nós vamos marcar a temperatura máxima, ok? Em um nós vamos marcar a mínima e a outra máxima. João, olha só, nós temos aqui os nossos termômetros e cada linhazinha dele marca 1 grau, tá? Marca 1 grau. Então, são esses números que nós temos que contar, tá bom? Por favor, quem está me chamando, escreve lá no chat. Quantos graus Celsius a temperatura mínima subiu? Muito bem, Lavínia, acertou. A temperatura, muito bem, Roberta. A temperatura estava em 3 graus de mínima. Muito bem, João. 3 graus de mínima. E subiu para 8. Então, quantos tracinhos subiu? Quantos graus subiu? Então, subiu 5 graus Celsius. A temperatura subiu 5 graus Celsius, ok? Vou dar um segundinho para quem ainda não fez, fazer agora nesse intervalozinho. Vamos dar continuidade, então. Já deu tempo de fazerem a correção. Então, nós temos agora duas temperaturas de duas cidades. Nós temos aí a temperatura de São Joaquim e a temperatura de Bom Jesus, no Piauí. Por favor, vou pedir a Isabela para ler o enunciado para mim. Lê para mim, Isabela. Peraí, tia, que eu me perdi aqui. A página voou. Tô com o ventilador ligado aqui. André mora em São Joaquim, no estado de Santa Catarina. E Luana mora em Bom Jesus, no estado do Piauí. Os dois estavam verificando as temperaturas previstas para o mesmo dia de outubro. Observe as temperaturas máximas e mínimas desses municípios encontradas por André e Luana e depois responda as questões sobre esse dia. Muito bem, muito obrigada, Isabela. Nós temos aqui, então, duas cidades, gente, olha só. No mesmo dia, eles foram verificar como é que estava a temperatura na cidade deles. São Joaquim, lá em Santa Catarina, né, um dos lugares mais frios, o lugar mais frio do Brasil, nós temos lá Bom Jesus, no Piauí, que deve ser quente, né? Porque lá no Nordeste deve ser muito quente. Então, olha só, lá em São Joaquim estava chuvoso durante o dia e a noite. Estava com 12 graus de mínima e 19 de máxima. De madrugada estava previsão de chuva, de manhã previsão de chuva, de tarde previsão de chuva e de noite previsão de chuva. Já lá em Bom Jesus, no Piauí, 23 graus de mínima, gente. Tá muito quente, hein? Pode sim, Maria de Fátima, já te chamo. 23 graus de mínima e 34 graus de máxima. Gente, muito quente, né? Então, olha só, como é que estava descrita a temperatura lá? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então, tá aí falando também de madrugada, manhã, tarde e noite. Então, nós temos aqui no nosso próximo slide e na nossa próxima atividade umas perguntinhas. Letra A. Qual é a temperatura mínima prevista para o município onde André mora? Então, lá no enunciado, está falando onde André mora. André mora em São Joaquim. A mínima são de quantos graus? Galerinha, escreva aí no chat. Muito bem, Rebeca, muito bem, Roberta, João, Lavínia, muito bem. Aprenderam a ler direitinho. Maria de Fátima, Luiz, certíssimo, gente. Então, como é a mínima de lá onde o André mora em São Joaquim, então nós temos 12 graus Celsius de temperatura mínima. E a temperatura máxima do município onde Luana mora, gente? Luana mora em Bom Jesus. Qual é a temperatura máxima lá? Lá no Piauí, quanto que tá
dando de temperatura? Muito bem, João, Eloá, Miguel. Muito bem, certinho. Rebeca, Ana Júlia, Lopes, Bernardo. Show de bola. Lá onde Luana mora, a máxima está dando 34 graus Celsius. Muito quente, né, gente? Aquele dia que nós fizemos a nossa pesquisa, estava dando 35 graus aqui em Cariacica. Estava muito quente. Então, no próximo exercício, o que nós queremos saber? Diferenças entre as temperaturas máximas previstas para esse município. Diferença, nós vamos fazer uma continha de subtração. Nunca se esqueçam disso. Então, olha só, eu quero saber sobre as temperaturas máximas. Lá em Bom Jesus estava 34, lá em São Joaquim 19, ok? Então, vamos ver quanto ficou a temperatura. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar a temperatura que nós temos de temperatura máxima de Bom Jesus, porque é a maior, e vamos tirar a máxima de São Joaquim. Então, 34 graus Celsius menos 19 graus Celsius. Então, nós vamos fazer muito bem, João Guilherme, acertou, certíssimo. Bota o resultado, Adassa. Certinho, Roberta, certinho, Emanuele. Maravilha, Isabela, show de bola. Maria de Fátima também, resultados certos. Então, vamos lá. João Paulo, certinho, João Guilherme também. Espero que vocês não estejam fazendo na calculadora, hein? Adassa, não. Refaz. Vamos lá. Então, 34 graus Celsius menos 19 graus Celsius. Então, nós vamos tirar, né? De 34, vamos tirar 19. Como eu não posso tirar 9 de 4, eu vou pegar emprestado no 3. 3 vai ficar valendo de 2 e o 4 de 14. Então, 14 menos 9 igual a 5 e 2 menos 1 igual a 15. Então, a resposta, a diferença prevista são de 15 graus Celsius, ok? Agora, nós temos aqui na letra D, qual dos dois municípios apresentou a maior diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima prevista? Então, nós queremos saber quais desses municípios tiveram a maior diferença de temperatura. Então, nós vamos pegar a temperatura máxima dos dois municípios e vamos tirar a temperatura mínima dos dois municípios. Então, 19 menos 12, lá em São Joaquim, 19 menos 12 graus, e lá em Bom Jesus, 34 graus menos 23. Façam aí para mim a continha. Não, gente, essa continha a gente já consegue fazer de cabeça, tá? A gente não precisa armar. Vamos exercitar aí já o raciocínio abstrato, ok? Então, vamos lá. Nós temos São Joaquim e temos Bom Jesus no Piauí. E nós queremos saber a diferença de temperatura máxima e temperatura mínima prevista. Então, vamos ver aqui como que ficou essa continha, tá? Coloca aí, então, 19 menos 12. 9 menos 2 igual a 7. E 1 menos 1 igual a 0. Então, em São Joaquim, a diferença foi de 7 graus Celsius, ok? Bom Jesus, 34 menos 23. 4 menos 3 igual a 1 e 3 menos 2 igual a 1. Muito fácil, né, gente? 11 graus Celsius. Então, qual dos dois municípios apresentou a maior diferença? O município de Bom Jesus apresentou a maior diferença de temperatura. Ok? Está aí para vocês copiarem. Um segundinho. Quem já for acabando, pode ir levantando a mão, só para a tia Andresa ter noção e poder passar o slide, tá? Show de bola. Como o nosso tempo já está quase acabando, vou passar, tá? Vou passar. Quem não conseguiu fazer a correção vai pegar depois lá no positivo on, tá bom? Não posso esperar porque nós já estamos com 39 minutos de live. Então, vamos lá.
resultado da pesquisa. Nós temos aqui a nossa pesquisa, tá? E eu gostaria... Mas Só um você não minutinho, Esther. Resultado da nossa pesquisa. Gostaria que um aluno que quisesse partilhar conosco a sua pesquisa, levantasse a mão. Bom, Maria de Fátima já levantou a mão. Então fala para mim, Maria de Fátima, qual foi a temperatura... Gente, lembrando que não pode ser que não esteja igual a de vocês, tá? Que a Maria de Fátima vai falar, pode ser que não esteja igual a de vocês. Por quê? Porque a Maria de Fátima deve ter pesquisado em um site diferente do que vocês pesquisaram. Então, não precisam ficar abrindo o microfone para dizer que está diferente, tá? Eu vou confiar que todos fizeram e que cada um encontrou aí a sua temperatura mínima e a sua temperatura máxima. Então, vamos lá. Fala para mim, Maria de Fátima, a temperatura mínima que você encontrou de segunda-feira. Maria de Fátima? Não? Alguém mais gostaria de falar? Qual foi? A segunda que eu encontrei, temperatura mínima 21 graus Celsius. 21, só um minutinho, 21 graus Celsius de temperatura mínima e de máxima 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Muito bem. João Paulo, o que você quer falar de terça? Ô, tia, eu também fiz, mas porém que eu não fiz a letra C. Não tem problema. Qual a temperatura mínima que você achou de terça, João Paulo? 21. 21 também de terça-feira. Não te ouvi, Maria de Fátima, por isso que você não respondeu. Vai. E a máxima? Máxima 36. Nossa, vai estar quente, hein? Fala pra mim, Alanis, quarta-feira. Na temperatura mínima, eu achei de 23 graus 23 graus Celsius. E a máxima? A máxima foi de 30 graus Celsius. Gente, vai ficar fora do negócio aqui, é porque eu tô digitando pelo Cisco, tá? Quinta-feira, pode digitar, Maria de Fátima, sua pesquisa pelo chat. Quinta-feira, você encontrou quanto, Maria de Fátima? Digita aí pra tia colocar aqui. (25 graus Celsius) e 34 graus Celsius. Gente, a semana vai estar quente, hein? Ops. Mais alguém que quer falar de sexta? Lavínia. Ai, Lavínia entrou na reunião agora. Achei que ela estava levantando a mão. Alguém gostaria de partilhar de sexta? Rapidinho que o nosso tempo está acabando. Pode repetir, então. Quem quer falar? Eu posso, tia, então? Espera um pouquinho. Só um minutinho, Roberto. Você vai falar de sábado. Miguel, fala para mim de sexta, Miguel. Você levantou a mão. Miguel, 23 graus Celsius de mínima e de máxima 41? Meu Deus, não vamos cozinhar. Vai, Roberta, sábado. Temperatura mínima 29. Vamos rapidinho, 29 graus Celsius e a máxima? 21 graus Celsius.
21 de máxima? Ao contrário. Ah, tá. Ai, só me embolei. Desculpa. Que susto. Ai, apagou tudo, não acredito. Gente, vamos para o nosso intervalo então, porque a nossa live acaba aqui, senão ela vai cair. Eu espero que vocês tenham feito a pesquisa e depois a gente partilha mais sobre ela. Beijo!